Bem, nesse vídeo de hoje da CCI, nós vamos mostrar para você que o governo Lula persegue a esquerda brasileira, ou o que sobrou dela. Outra coisa, nós vamos mostrar para vocês nesse vídeo que a Lava Jato, que começou com o desmonte do governo da Dilma, e entrou o Temer, e o Alexandre de Moraes, Ministério da Justiça e tudo mais, é o braço que continua forte até hoje. O governo Lula 3 é a extensão do projeto que começou com a Lava Jato. Porque o Lula, depois que foi preso, ele negociou a sua liberdade. A gente entende que ele comprou a sua liberdade entregando para os algozes, para os seus algozes, a máquina política que ele tem, que ele construiu ao longo desses 4 mandatos de presidência, que é uma máquina partidária e uma máquina estatal, porque com os 4 anos de governo ele aparelhou a máquina de uma certa forma. Não que o Lula hoje tenha um capital político eleitoral, mas ele tem uma estrutura partidária e uma máquina partidária, uma máquina de Estado que mantém um pouco dessa estrutura. Mas ele estava preso. Ele estava preso. Então, os algozes dele, que era a turma da Lava Jato, aquela coisa toda, que aí veio o governo Temer e juntou aí com o PSDB, os tucanos paulistas e tal, tiraram dele essa condição de autoridade. Porque o Lula, toda vez que governou, mesmo no primeiro governo do PT, foi feito com concessões, para o establishment brasileiro. Porque a esquerda não conseguia fazer maioria no Congresso, sempre foi assim. Então ele tinha que fazer muitas concessões. E governava de parceria. E aí você tinha o establishment sendo cooptado para aprovar alguns projetos que a esquerda tinha interesse. Aí tinha que comprar um pouco do parlamento para poder fazer uma base que desse sustentação. Daí nasceu os esquemas de corrupção, Lava Jato e Petrolão e por aí vai. Então, é claro que a gente entende que a Comissão Estuda de Inquérito não está aqui para pôr fogo no parquinho e ela defende todos os brasileiros, tanto de direita como de esquerda, e aí você vai entender nesse vídeo que nós estamos falando de uma coisa muito importante, que é a sua liberdade. Então, antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal TV Del Rey, no YouTube, e seja membro, seja membro aí para dar uma força para nós. E se você quiser contribuir com o Pix, está aqui jpnoticias@gmail.com. Apoie a CCI com qualquer valor. Nós estamos aqui para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, nós estamos falando do projeto de anistia, e aí nós vamos chegar numa questão muito importante, que o projeto da anistia, eu estou tentando entender a ação da direita, aí, do pessoal da oposição, de defender o projeto da anistia. E assim, ampla, geral e restrita. Porque nós da CCI entendemos que quem praticou crimes das eleições para cá não foi o pessoal do Bolsonaro, não foi o pessoal da direita. Foi a turma da esquerda. E aí vem esse consórcio aí do governo, da máquina petista, com a estrutura do Lava Jato, que sequestrou o Partido dos Trabalhadores. Bem, isso é complicado para você entender, mas nós vamos chegar nesse contexto de uma forma mais didática, que eu fiz uns recortes aqui que vai te ajudar a entender, tá certo? Agora, a anistia, mesmo que ainda seja ampla, geral e restrita, é interessante para a direita? Possivelmente é interessante para a direita, porque ela vai zerar o jogo, entendeu? E ela vai zerar o jogo no momento que a direita está com um capital político muito grande. Essa turma da oposição, vamos dizer assim, nem por direita, essa turma da oposição está com um capital político muito grande. E esse governo está com um capital político assim, deteriorado. Tanto que eu falei para vocês no título do vídeo, esse governo Lula persegue a esquerda brasileira.
e o que sobrou dela, porque nem na direita já não tem nada. Eles ainda estão perseguindo, né, o que sobrou da esquerda. Por isso que é um governo sem autoridade, né, popular. E nós vamos provar isso aqui. Bem, o Hugo Mota foi eleito presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, né? E o Alcolumbre presidente do Senado. E aí, quando você tem um regime assim que caminha, tem diagnósticos de cleptocracia, né? Que não é uma democracia, é uma cleptocracia. Como é que você entende o que é uma cleptocracia? Bem, para você ter um representante, um líder, né, um comandante que vai comandar uma estrutura do Estado, vai comandar a nação, vai comandar, né, qualquer estatal, essa pessoa tem que ter um currículo. E qual seria o currículo dessa pessoa dentro de um regime cleptocrata? Ter um currículo de crimes, né, de ilicitudes. Porque se você está envolvido num clã de ilícitos, você tem que colocar, né, no poder alguém que tenha algum ilícito. Porque senão essa pessoa vai se rebelar, né, vai sair do seu controle, ou seja, vai ser um outside, né, e aí você não tem autoridade sobre ela. E aí ela pode te ferrar, porque olha, nós temos ilícitos e vamos colocar uma pessoa que não tem ilícito, nós vamos ficar vulneráveis. Então é importante colocar pessoas no comando que tenha ilícitos para que a gente possa ter o controle sobre ele. Bem, e o Hugo Mota foi escolhido para ser o presidente, né, de um lado, de outro, tudo mais. Por quê? Porque ele tem, né, telhado de vidro, ou seja, não saia do nosso quadradinho, porque senão a gente te pega. Então ele tem que seguir a cartilha. Então o Hugo Mota está fazendo uma resistência com relação ao projeto da anistia, né? Por quê? Porque ele está sobre a tutela, né, das pessoas que o controlam, né, sob cabresto. E assim como o Lula também, né, está sob cabresto. Mas vamos entender a questão do Hugo Mota, né? O projeto de anistia é bom para esse governo, porque vai anistiar o governo. A gente entende assim, porque nós aqui da CCI, né, temos um aprofundamento muito, muito grande sobre os episódios que aconteceram do dia 30 de outubro de 2022 até agora. Mas não é interessante agora, entendeu? Dar esse indulto para esses integrantes do governo. E aí você põe o judiciário, você põe, né, os militares, você põe agentes públicos, agentes de estados, né, agentes de governo, que estão aí, né, mantendo esse Estado autoritário. E por isso que tem que ser autoritário e voltado assim com um estilo meio de ditadura, né? E aí você vai ver, por exemplo, Hugo Mota vai pautar o processo de impeachment. Aí o que acontece? O establishment, né, que está por trás, que tem um controle da situação, fala assim, ó, vou mostrar para você que você não pode ser um outside, você não pode agir por sua conta, você está sob nosso comando. E aí você pesquisa na internet, né, no Google, você vai achar isso aqui, ó, principais notícias. Operação da Polícia Federal foca fraude em contrato na prefeitura do pai de Hugo Mota. Aqui, ó, o que se sabe sobre a operação da Polícia Federal que mira a corrupção em cidade? Aí está lá o Hugo Mota com o pai dele na foto. Carta Capital, Infomoney, UOL Notícias e O Globo. Aí você tem esse consórcio de mídia, né, que é o establishment, né? E aí você tem no UOL, PF apura repasse de emendas, cidade do pai de Mota, o rei do lixo, são alvo. A Globo, PF traz operação para apurar suspeita de desvio de venda em prefeitura comandada pelo pai
de Hugo Mota. Deve ser isso, né? Então, olha como é que você tem que ter controle sobre o líder que você coloca lá. E aí, assim, né, que um Estado com características de cleptocracia precisa ter, né, sempre um líder, né, um representante que esteja ao alcance da justiça, porque senão eles têm que andar pianinho. Se andar pianinho, pode cometer os ilícitos. A gente até ajuda. Agora, se você sair da curva, né, se você virar um outside, a gente te pega. E aí tem aqui, ó, Brasil 247, que é um portal do PT, né? PF apura fraude em obra de 6 milhões na prefeitura na Paraíba, né? E faz buscas em cidade governada pelo pai de Hugo Mota, né? E aí você vem aqui, ó, embaixo, ó, segunda fase da operação Outside. O que é Outside? Né? Operação fora, né? Ó, se você sair fora do nosso esquema, a gente vai te pegar. Então, não deixa a anistia passar, pelo menos nesse momento, né? Aí embaixo, no Terra também, né? PF apura repasses de emendas. Cidades do pai de Mota e Rei do Lixo são alvo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que um regime, quando ele se coloca dentro de um contexto desse, em que você tem o parlamento, né, capturado, né? Então, ó, vamos colocar o presidente da Câmara dos Deputados, alguém que a gente possa controlar. Então, faça isso. Então, eles já dão sinal. Essas notícias que eu dei aqui, ó, de um dia atrás, ontem, hoje é dia 5/4, né? Então, é coisa recente. Então, a oposição pressiona o Hugo Mota para colocar anistia. Aí o governo vem, põe a Polícia Federal para apurar as ilicitudes que pode alcançar o Hugo Mota. Por isso que para eleger um presidente de um regime cleptocrata, você tem que ter alguém com um currículo de ilicitudes. Senão você perde o controle sobre ele. Por isso que o Bolsonaro é uma ameaça. Entendeu? Porque eles tentam pegar ele de tudo quanto é jeito e ficam viajando aí em narrativas para ver se consegue. Agora vamos entender isso aí na prática. Por que o governo Lula persegue a esquerda, né? Persegue o que sobrou da esquerda. Porque não é isso aí, esse governo que está aqui, esse governo do Lula hoje, né? É o rescaldo ainda do imperialismo dos democratas americanos, entendeu? Que impulsionou, né, a Lava Jato para tirar o PT do governo na época, né? E com a chegada do Bolsonaro, que foi um outside, esse sim foi um outside, né? Conseguiu entrar, assim como o Trump tinha entrado lá. Eles começaram a perseguir o Bolsonaro. E aí, a Lava Jato, que antes tirou o governo Lula, né, tirou a Dilma, ela foi engrossando para cima do Bolsonaro. E a hora que viu que o Bolsonaro tinha um capital político e, né, os democratas não tinham um representante à altura para colocar aqui, né, como o cara que ia governar o Brasil, foram fazer o quê? Foram cooptar o Lula na cadeia de novo. Falou, ó, você quer vender a sua liberdade? Né? A gente compra, né? O Lula, né, comprou a liberdade dele, vamos supor assim, né? O Lula comprou a liberdade, falou, então você vem, candidato, eu coloco o Alckmin de vice, né? Porque você tem ainda um capital político e tem né, uma máquina partidária né, enraigada nas instituições que você já vem aí com 4 mandatos de presidência. Então você conseguiu enraizar, né, capilarizar nas instituições, principalmente no processo eleitoral, né, a sua máquina política. Então nós vamos fazer uma parceria,
Você vem, mas a gente é que manda, entendeu? E aí, eu vou trazer aqui um depoimento de um líder de esquerda, do que sobrou da esquerda, que é o Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, que a Polícia Federal foi atrás dele também. Entendeu? Porque ele é um cara que está no outside. Esse está solto, né? E ele está criticando o governo. Falar, esse governo aí não é de esquerda. Vocês têm que abrir o olho com esse governo aí. Quem está governando isso aí, né, é a turma do Biden ainda, que está mandando aqui no Brasil. Né? É os imperialistas, a turma do capital financeiro, dos americanos, né, que na época desistiu de colocar as manufaturas nos Estados Unidos, né, e foi colocar aproveitar a mão de obra operária do terceiro mundo, dos países que estavam em desenvolvimento, para produzir as manufaturas, né? E eles ficavam só faturando em cima. Né? E aí foi desindustrializando os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos está acordando para isso. Então, esse pessoal, esses democratas, né, essa elite financeira americana, exploram o mundo da seguinte forma, né? Olha, enquanto a gente puder, a gente manda a mão de obra barata para produzir aí, né? E a gente controla o capital, né? E distribui as riquezas aqui para nós. O Trump falou assim, não, peraí, a gente quer começar a produzir aqui, porque nós estamos sem... O mercado de trabalho dos americanos estão acabando, porque esse governo do Trump, do Biden, né, do Obama, essa turma toda, né, já estava trabalhando, já estava trabalhando o império da guerra, porque é muito fácil, você cria uma guerra em qualquer lugar do mundo, e aí chega para o parlamento e fala assim, nós precisamos aprovar uma ajuda de tantos bilhões para ajudar o país tal da guerra. Aí, a guerra, então tem que ajudar. Aí o parlamento vota a favor, a população aceita, né, que esse dinheiro saia do contribuinte, porque é uma questão de guerra, né? E aí pronto, eles vão comendo esse dinheiro aí. Então a guerra vira um objetivo de simplesmente, né, tirar o dinheiro do contribuinte para poder financiar, né, uma ação bélica que na verdade vai beneficiar esse pessoal que está, né, patrocinando e criando a guerra. Essa turma vai ficando com dinheiro, né? E aí as economias os países vão se enfraquecendo. Depois vamos reconstruir o país, aí o país vem, a gente vai dar ajuda para vocês, porque vocês estão muito fodidos, né? E aí vocês vão ficar devendo para a gente. Bem, agora vamos falar, para você ver como é que é o negócio, né? O Rui Costa é um líder de esquerda, é um presidente, né, de um partido operário, da causa operária, que, né, defende a Palestina, né, defende, e foi muito crítico com relação, né, à questão lá de Gaza, mas tudo bem, porque o Lula tomou partido também, né, dos palestinos. O Lula fez questão de chamar, de colocar quase o governo de Israel como genocida, né? E tanto que virou pessoa não grata. Mas o Rui Costa está sendo intimidado pela Polícia Federal do governo Lula porque defendia os palestinos, entendeu? Mas por que está indo para cima dele na questão dos palestinos? Porque ele é um outside, porque ele está falando, esse governo aí não é de esquerda, esse governo aí está, né, na mão do establishment americano, dos democratas, que já dançou nos Estados Unidos, né? Mas ainda está querendo se manter aqui no Brasil. E aí a Polícia Federal foi para cima dele. Por quê? Porque ele está entregando que esse governo aqui não é de direita, quer dizer, não é de esquerda, entendeu? E também não é do Lula. Porque, presta atenção, o Lula defendeu, né, a faixa de Gaza, defendeu os palestinos. Mas o Rui Costa,
que é um líder do partido de esquerda, do PCO, né, foi defender os palestinos, e a Polícia Federal do governo do Lula foi lá para cima do Rui Costa, porque ele é um outsider. Veja, vamos pegar o Rui Costa falando, vocês vão ver isso aí na prática. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu chegar no Rui Costa. Fui lá, o cidadão me entrega um papel, eu falei, uma intimação para você. Perguntou se eu era eu mesmo, eu falei que sim. E aí ele falou uma intimação, né? Aí eu fui lá, a intimação era assim, Polícia Federal, tudo, Grupo de Combate ao Terrorismo. Quer dizer, o terrorismo já chegou na minha casa. Por que eu estou sendo chamado por um grupo de combate ao terrorismo? O que eu fiz? Eu não ligo nem se me prenderem, que dirá se o cara aparecer na minha casa com uma intimação. Agora, você imagina o cidadão comum, né? Imagina o cidadão comum que não tem nada a ver com nada, que não é militante, nada. Ele está na casa dele fazendo café, ele abre a porta e o cidadão fala Polícia Federal. Nós vivemos no país democrático que funciona assim. Se um palhaço fizer uma denúncia contra você, dizendo que você tem alguma coisa a ver com o terrorismo, você vai ser chamado no grupo de combate ao terrorismo. Aqui é uma festa, a gente poderia dizer, uma festa da democracia. Eu vou ter que dar um depoimento de uma coisa que eu nem sei do que se trata. Mas eu suponho que seja a Palestina. Na época da ditadura militar era assim. Alguém chegava lá e falava, no começo, né? Nos anos 70 a coisa piorou ainda mais. Então por que eu estou sendo chamado pelo grupo de combate ao terrorismo? Porque isso daqui é uma ditadura. E essa ditadura é defendida pela esquerda brasileira. Né? Aí o esquerdista calunioso ele vai falar assim, não, mas o PCO é contra o processo do Bolsonaro. Mas eu não estou sendo chamado na Polícia Federal por causa do Bolsonaro. Eu estou sendo chamado na Polícia Federal por criticar o genocídio na faixa de Gaza. Por isso que eu estou sendo chamado na Polícia Federal. Tem nada a ver com a direita. É uma luta popular. É uma defesa dos direitos democráticos do povo palestino. Quer dizer, é uma ditadura. Né? E aí os esquerdistas que têm um negócio assim, ó, não conseguem se libertar da opinião da Rede Globo. Eles acreditam piamente que tudo isso que está sendo feito aqui é uma defesa da democracia. Bom, nem vou falar que a maioria dessa esquerda que defende a democracia não vai me defender por eu ter sido chamado pelo grupo de combate ao terrorismo. Nem vou falar isso aí. Porque eles não defendem nenhuma democracia, né? Eles defendem o interesse deles. Isso não é um regime democrático. Isso é uma ditadura. Não é que vai acontecer. Já aconteceu. Já é. Por isso, não dá para ser conivente com esse tipo de coisa. E aí? Comente aí o que você achou do depoimento do Rui Costa. Dá uma pausa aí, comenta e depois volta que ainda tem mais coisa. Então presta atenção. O Lula foi lá, né, defendeu a faixa de Gaza, chamou o governo de Israel de genocida e comprou uma briga, né, com os judeus. E aí o pessoal fala, não, você é persona não grata aqui, né, o governo de Israel. Mas o Rui Costa não pode defender a Palestina. Por quê? Porque ele é um outside de esquerda que reconhece que esse governo aí não é o Lula que está governando, não é o Lula que manda. Entendeu? E aí eles vão para cima dele, porque então o governo do Lula está perseguindo a esquerda, um líder de esquerda, por defender a Palestina?
Como é que você explica isso? E aí você vai entender por que, que o Elon Musk fala que o Lula, né, está na coleira do Alexandre de Moraes. Moraes tem o Lula na coleira. E é isso mesmo que nós estamos vendo. Agora eu separei aqui um depoimento de um canal que eu estou seguindo, até eu aconselho vocês a seguirem, chama, depois eu vou falar o nome dele, porque vai aparecer aí a legenda. Uma entrevista foi dada num podcast, antes das eleições do Trump, né, de uma diretora de inteligência da CIA, uma coisa assim. Vamos entender. Ela vai explicar direitinho, você vai entender, né, esse mundo de hoje. Vamos ver. Quem realmente governa, na sua experiência? Não é quem você pensa que é. E em muitos casos, especialmente recentemente, a parte preocupante de tudo isso é que nem são pessoas em quem votamos. Quando você olha para o que aconteceu, quando o presidente Biden teve aquele debate infame com o presidente Trump, isso expôs a realidade que muitos de nós já conhecíamos há muito tempo, que é que o presidente Biden não tem sido o cara que toma as decisões. Ele não tem sido o cara que toma as decisões, nem tem sido Kamala Harris, por sinal, nem será se ela for eleita presidente. É essa cabala de, você sabe, a elite democrata, os belicistas progressistas, composta por pessoas como Hillary Clinton e o Barack Obama e, você sabe, Tony Blinken e Jake Sullivan e, você sabe, pessoas que estão no complexo industrial militar, pessoas que lucram com o fato de estarmos em um estado constante de guerra. São aqueles no estado administrativo e no estado de segurança nacional que obtêm mais autoridade e capacidade de tirar nossa liberdade quando estamos em um estado elevado de crise ou guerra. São os seus amigos bilionários e pessoas na mídia que todos derivam seu poder, de poder ter uma figura de proa que essencialmente eles podem controlar. E a parte mais preocupante de tudo isso, há tantas coisas erradas com isso, é claro, mas realmente no nível mais fundamental você olha para sabe, nosso país é a democracia mais antiga do mundo. Mas a realidade de uma democracia verdadeiramente funcional e próspera, que trouxe à vida a visão que nossos fundadores tinham para nós, que realmente temos um governo do povo, pelo povo e para o povo, e que temos a capacidade e responsabilidade nesse sentido de garantir que, o governo que temos só existe com o consentimento dos governados. Isso se torna muito difícil de fazer, de responsabilizar as pessoas, quando a pessoa em que você votou não é, certamente, a que está tomando as decisões. Mas eu venho dizendo às pessoas o tempo todo, não se distraiam. Sabe, você tira um cavalo, coloca outro cavalo, você tem as mesmas pessoas dirigindo o espetáculo, e é entre elite democrata, será Kamala Harris na cédula, e aqueles que tomam as decisões nos bastidores continuando a permanecer no poder versus Donald Trump, que tem um histórico de... Quero dizer, porque eles estão fazendo tudo o que podem para destruí-lo, é porque ele não se curva a este establishment de Washington, que é composto por pessoas de ambos os partidos políticos. O que te faz pensar que uma presidência de Trump estaria mais protegida contra esse controle nefasto nos bastidores do que a que temos no momento? Certamente você está apenas se as pessoas na linha de frente não fazem diferença, porque são as pessoas nos bastidores que estão mudando. Então, o que faz Trump ser melhor do que o que temos no momento? Não é que qualquer um que esteja na linha de frente não faça diferença. É específico para neste mundo em que estamos vivendo agora, específico para o presidente Biden e a vice-presidente Kamala Harris. E a razão pela qual eles têm feito tudo o que podem para tentar manter Trump fora da cédula em mais de 32 estados, todos os casos judiciais e processos, e tudo o que a mídia lançou contra ele, a razão pela qual estão fazendo isso é porque, você pode concordar ou discordar de suas decisões ou suas políticas,
ou a maneira como ele fala sobre as coisas, mas ele não está sujeito aos mesmos. E então você sabe, ele não está entrando e dizendo, oh meu Deus, bem, eu tenho que fazer o que essa pessoa diz, ou eu tenho que fazer o que aquela pessoa diz. Acho que muitas vezes, até mesmo sua própria equipe não sabe que decisão ele vai tomar, ou que posição ele vai apresentar. E isso é, para mim, essa é a escolha clara. Você tem uma escolha entre aqueles que acreditam que o governo sabe melhor para nós do que nós mesmos, que o poder deles é mais importante do que nossa liberdade, que o poder deles, em muitos casos, deriva de estar em um estado constante de guerra que mina nossa segurança nacional, versus Trump, que tem a capacidade e francamente a coragem de dizer sim, não, eu não vou seguir por esse caminho, ou vamos tomar um caminho diferente, ou não deveríamos estar em guerras de mudança de regime desnecessárias e contraproducentes. Devemos nos concentrar em investir em nosso país e tentar trabalhar em direção a um futuro de paz e liberdade e prosperidade. Bem, agora eu não vou falar mais nada, né? Vou deixar para vocês comentarem e aí a turma da esquerda, a turma da direita, né, tem liberdade para se posicionar, porque o que a gente quer aqui é a paz, né? E a verdade. Então, o entendimento do que nós estamos vivendo é muito importante, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E conterrâneo nosso aqui de São João del Rei, Tancredo Neves já dizia, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade e o primeiro compromisso da CCI é com a verdade e a pacificação do país. Então, comente, compartilhe, curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Quem sabe, daqui a uns dias, nós vamos estar com uma plaquinha prateada aqui dizendo que a CCI já tem 100 mil seguidores, né? 100 mil inscritos no YouTube, e aí depende de você, tá certo? Fazer a nossa campanha aí. Que a CCI não é só minha, é sua, né? Por isso que você tem que apostar nesse projeto. Um abraço.